A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, que Deus vai abençoar a tua vida. Antes de estar iniciando esse vídeo, que vai vir uma mensagem impactante aí para a tua vida, eu venho te convidar para que você possa estar curtindo a nossa página no Facebook, que é a Comunidade Evangélica Restaurando Vidas, Ministério Vidas Ostras, e que você também esteja curtindo lá no Instagram, que está Igreja Serve. Irmão, que Deus abençoe a tua vida, possa te fortalecer, seja impactado pela mensagem que vai ser entoada agora, em nome de Jesus. Saúde, amada igreja, na santa e gloriosa paz do Senhor mais uma vez, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Você que está aqui, você que está em casa, que trouxe a sua Bíblia, abra lá comigo no livro de Daniel. Livro de Daniel, capítulo 5, versículo 5. Abra comigo nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo, porque em todo tempo Ele tem sido bom e Ele é bom. Hoje Deus me deu uma palavra um tanto quanto diferente. Alguns desse tempo que trazem a palavra do Antigo Testamento e uma certa habilidade, porém eu tenho uma habilidade muito reduzida no Antigo Testamento. Porém o Senhor é quem manda, é o Senhor quem direciona, é o Senhor é quem faz. É Ele que desfaz, é Ele que coordena, é Ele que ordena. E nós somos vasos, e como vasos estamos aqui para servir a tempo e fora de tempo, aonde o Senhor mandar. E aprova o Senhor nos trazer até esse ambiente, um pouco desconfortável, porém é aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Daniel capítulo 5, no versículo 5, vai dizer assim: na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal na caiadura da parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Mudou-se então o teu semblante, o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. E gritou o rei com força, que se introduzissem os astrólogos, os caldeus e os adivinhos. E falou o rei, dizendo aos sábios da Babilônia: qualquer que lê este escrito e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e no reino será o terceiro governante. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o escrito, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Então o rei Belsazar perturbou-se muito e mudou-se-lhe o semblante, e os seus senhores estavam assobrassaltados. A rainha, por causa da palavra do rei, dos seus senhores, entrou na casa do banquete e respondeu, dizendo: ó rei, vive para sempre. Não turbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem, no qual há Espírito de Deus e Santo, e no dia
de teus pais se achou nele luz, e inteligência e sabedoria como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu mestre dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Porquanto se achou nesse Daniel um espírito excelente e conhecimento e entendimento de interpretar sonho, explicando enigmas, resolvendo dúvidas, ao rei pôs o nome de Belsazar. Chama, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. E agora o rei manda chamar Daniel, e Daniel se apresenta ao rei. E quando Daniel se apresenta ao rei, ele vê aquela escrita. E o rei, a primeira coisa que o rei faz é oferecer a Daniel riquezas. A primeira coisa que o rei faz, missionário Michael, é oferecer a Daniel riquezas. Riquezas pelo quê? Por uma palavra escrita numa parede. Mene, tekel. Em alguns textos vai dizer o sim e outros peres, porém ambas têm o mesmo significado. Esse rei, ele olha aquela palavra, aquele enigma naquela parede, e chama os astrólogos, chama os sábios, os conhecedores, chama homens entendidos da cultura, porque o rei está em aflição. Porque o rei olha e teme aquelas palavras. Porque se você parar para analisar no íntimo e no profundo, você sabe onde está o seu erro. Se você parar para analisar no íntimo e no profundo, todos nós somos carregadores de uma história. Todos nós somos carregadores, Caleb, obreiro Caleb, de uma história. Todos nós percorremos a vida e trazemos conosco uma história. E essa história, por mais simples, longa, curta, dinâmica ou pouco dinâmica, todos nós a carregamos, todos nós a trazemos. E não era diferente com Belsazar. Belsazar, filho de rei de reis. Um homem grande, poderoso, que naquele momento decide então fazer um grande banquete. Para que possamos entender a aflição de Belsazar, nós precisamos voltar e entender o que estava acontecendo para que a sua aflição aumentasse de tal forma que ele oferecesse a terceira posição de governo no palácio, no reino, a terceira posição de liderança. A Bíblia vai dizer que esse Belsazar fazia uma festa, e essa festa vai dizer que tinha pelo menos 1000 convidados. Pelo menos 1000, a qual estava sentado com ele na mesa, comendo com ele, bebendo com ele, se divertindo com ele, se alegrando com ele. A Bíblia vai dizer que tinha pelo menos 1000, comendo, bebendo e rindo e se alimentando. E se você parar para analisar a história anterior, o seu pai, rei Nabucodonosor, ele já tinha experimentado as mãos do Senhor. É tão evidente isso, missionário Michael, é tão evidente que Nabucodonosor já tinha experimentado, que a própria rainha, ela diz ao rei: outrora, o rei Nabucodonosor, ele conheceu um jovem excelente, conhecedor, que tinha o conhecimento dos deuses. Então o próprio filho, certamente alguma vez o pai já passou para ele a informação e disse: olha,
Aconteceu assim, 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 assim. E existe um Deus maior do que o nosso. Existe um Deus com mais autoridade, com mais poder, que é mais dinâmico com o seu povo, que é mais presente no teu povo do que o nosso Deus. Mas ainda assim, Belsazar, ele continua a viver dos prazeres da carne, das vontades. A Bíblia diz então que naquele dia da festa, muita gente, pastor, grandes e pequenos, reis, príncipes, se assentavam em sua mesa e comiam. E o bom dizer é que festa daquela época, eu estava analisando, não era uma festa que durava um dia, não era uma festa que durava 2 dias, às vezes a festa durava até uma semana. E não era qualquer festa, era a festa de chegar a um ponto dos homens estarem embriagados, caírem, cometerem todos os tipos de atos promíscuos, orgias, prostituições. Alguns historiadores vão dizer que até a zoofilia existia ali, até pedofilia. Então era uma cultura que aceitava diversas formas de amar, como muitos dizem por aí. Mas eu quero dizer que o que muitos dizem não é o que Deus aceita. O que muitos dizem não é de fato aquilo que Deus aceita, aquilo que Deus quer para o seu povo, aquilo que Deus quer para um povo lavado, remido no sangue dele. O que muitos aceitam não é o que Deus aceita. O que muitos querem não é o que Deus quer. Muitas das vezes nós queremos coisas que Deus está longe de querer para nós. Mas ainda assim, missionário, nós decidimos em continuar aquilo que Deus mandou parar. Mesmo assim nós decidimos, mesmo com históricos passados, olha para mim, mesmo com históricos passados, nós permanecemos no mesmo erro de ontem, mesmo depois de aprender, mesmo depois de ver os nossos pais caindo, os nossos avós caindo, nós permanecemos no erro, nós prosseguimos falhando, nós prosseguimos mantendo as mesmas práticas. Mas entenda o que eu vou lhe dizer aqui agora. Existe um Deus do céu que está olhando as práticas. Existe um Deus do céu que está olhando as atitudes, que está olhando a intenção do coração, que vai aonde ninguém vai, que alcança aonde ninguém alcança, e está analisando a sua vida. Eita, cuidado para essa palavra não se repetir no seu tempo. Ei, toma cuidado para essa palavra não chegar até a sua casa, até a sua história, até a sua vida, por repetir as mesmas práticas, as mesmas ideologias, os mesmos pensamentos do que os antigos. Tem gente que acha que sobe no púlpito e só porque vê, pastor, um pastor que a vida inteira pecou, prostituiu, adulterou, trocou de esposa, casou 4, 5 vezes, olha aquela pessoa subindo, a glória descendo e fala: se ele vive assim, por que eu também não posso viver assim? Se aquela que canta no ministério, se aquele que toca anda assim, anda assado, anda torto, anda assim, por que eu também não posso fazer assim? Entende uma coisa: essa palavra salva quem ouve, mas não salva quem prega. Esse louvor salva quem ouve, cura quem ouve, mas não, eita Jesus, mas não cura quem toca, mas não cura quem canta.
Para eu ser ministrado, eu preciso estar em outra posição, pastor. Aqui eu estou na posição de ministro. Aqui eu estou na posição de ministrar. Ali eu estou na posição de receber. Uns vão estar na posição de receber, outros na posição de ministrar. Porém, vai chegar um dia que as suas práticas passarão pelo fogo. Vai chegar um dia que Deus vai se revelar para você. E eu quero ver você dizer assim: ah, mas eu nunca tive oportunidade. Ah, mas eu nunca ouvi histórias passadas. Ah, mas eu nunca tive um exemplo. Deus está dizendo: você tem exemplos. Ei, você tem exemplo. Você tem histórias passadas. Você tem pessoas que, que construíram a nação. Que você hoje começa a analisar e diz: ele caiu aqui, ó. Ele caiu aqui. Aqui eu não caio. Ele errou aqui, ó. Aqui eu não erro mais. Foi aqui que ele tropeçou. Foi aqui, ó. Foi aqui que ele tropeçou. Aqui eu não tropeço. Nessa causa eu não tropeço. Nesse erro eu não caio. Nessa falha, xandamana. Aqui nessa pegadinha do diabo eu não perco. Porque temos exemplos a seguir. Mas nós temos duas vertentes: exemplos bons, exemplos ruins. Porém Deus é bom e todo o tempo Ele é bom. Ele não faz nada sem antes não avisar os teus servos. Ele não faz nada sem antes te dar primeiro um exemplo. Sem antes te dar eu aqui, ó. Se você fizer aqui, vai acontecer isso aqui. Estou te mostrando o caminho para que você entenda que se fizer assim, assim se sucederá. Como é que você está vivendo a sua vida? Que exemplo você está seguindo? Beltesazar seguiu o exemplo dos antigos. Mesmo depois da amostra que Deus deu, pegou Nabucodonosor e falou: vai comer capim, vai ficar no orvalho. Mesmo com a história do antigo, mesmo com a história do passado, ele não quis ouvir. Ele não quis ouvir. E aquele banquete todo preparado, a orgia, a comilança, reinos, pessoas, líderes, grandes homens sentados e comendo e bebendo. Então Deus se revela e escreve na parede. Deus se revela e começa a escrever. Oh Deus, eu gostaria de ler para você. Oh Jesus. Eu estava estudando esse termo. Esse termo Mene, Tekel, Peres. Esse termo, na antiguidade, missionário Michael, ele era uma unidade de medida, pastor Diogo. Esse termo, ele não foi uma frase formada, ele é uma unidade de medida que foi mostrada ao rei. Por isso do espanto e do não entendimento do rei. Quando o rei olha aquela frase, quando o rei olha aquela escrita desenhada por uma mão que via do céu, e está escrito Mene, Tekel, Peres. Ele não consegue entender aquela escrita, porque a escrita normal, uma unidade de medida, iria estar escrito assim, ó: número, peso, divisões. É uma unidade de medida. Então o rei, quando ele olha aquilo, ele não entende, ele não compreende, porque Deus, ele não revela a qualquer um os seus mistérios. Deus não revela a qualquer um os seus mistérios. Entende isso essa noite. Eu quero que você entenda isso agora na sua casa. Deus não revela a viciados, a drogados, a prostitutos. Deus não revela a promíscuo. Deus não revela a adúlteros. Deus não revela. Deus não revela
revela a qualquer um. A Bíblia diz que a Babilônia se reúne, chama todos os sábios, chama todos os astrólogos, chama os grandes, os pequenos, chama os entendidos, e ninguém entende nada. Olha aquela escrita e fala: não entendo. Eu não entendo. E o rei entra em desespero, porque quem está pecando sabe por que está apanhando. É uma frase muito engraçada. Quem é a mãe que nunca disse o seguinte: eu não sei porque eu estou te batendo, mas você sabe por que você está apanhando. Quem mamãe já falou isso? Eu não sei porque eu estou te batendo, mas você sabe que você está apanhando. Só a mãe que já fez isso? A gente sabe. Lá no fundo, lá no fundo, a gente sabe. Quem nunca teve aquele diálogo assim: depois a gente conversa. E você começa, processador fica doido na mente. Começa a rodar. O que aconteceu? O que será que está acontecendo? O que eu fiz? Quando o pastor então fala: ei, depois a gente conversa. Aí o homem fica doido, o processador fica rodando. E no fundo, nós sabemos. E a Bíblia então diz que aquele rei fica em desespero, entra num colapso, desesperado. Mas a rainha, com toda a sabedoria, fala dele, de Daniel, um servo lavado e remido no sangue de Jesus. E Daniel então sai da sua casa e vai até onde está o rei. A Bíblia não diz que Daniel estava na festa. A Bíblia diz que o rei mandou chamar Daniel. Entende isso? Daniel não estava no meio da bagunça. Ei, Daniel não estava no meio onde todo mundo fazia. Daniel não era igual a todo mundo. Daniel não estava envolvido com todo mundo. Daniel não estava comendo, curtindo, vivendo como todo mundo. Eu quero abrir um parêntese grande para você entender isso aqui essa noite. Hoje eu ouvi algo muito lindo e eu queria compartilhar com você. Existem pelo menos 2 gerações nessa terra. Uma é a geração adâmica, de Adão. Que geração é essa? A geração que já nasce corrompida, já nasce no pecado. E existe outra geração. Que geração? A geração de Jeremias. Que geração é essa? Antes que eu te formasse, antes que tu foste gerado. Tem muitos homens e mulheres que são geração de Adão. São geração que anda no pecado, que tem que ser curado, tem que ser lavado, tem que ser remido, tem que ser transformado. Mas a geração de Jeremias, hein? Olha para mim aqui. A geração de Jeremias, Deus já revela no ventre e fala: é servo, é serva, é servo, é serva. E quem é servo e quem é serva não se contamina, não se mistura. Ah, mas é meu amigo, mas não se mistura. Não adianta, não se mistura. Tá ali, mas sabe que não é dali. Tá ali, mas sabe que não é dali. Fica no meio do bolo, mas sabe que não é do bolo. Fica ali, mas se sente mal naquela posição. Por quê? Porque a geração de Jeremias foi chamada no ventre. Para quê? Para ser profeta. Profetiza do Senhor. E aí vai dizer que assim aconteceu com Daniel. Daniel era um grande homem na Babilônia. A Bíblia então diz que Daniel começa a revelar.
baixar aqui, eu estou eufórico. Aleluia. Diz assim então, no capítulo 6, no capítulo 5, no versículo 15, vai dizer: agora mesmo foram introduzidos à minha presença os sábios, astrólogos, leram este escrito e me fizeram saber a sua interpretação, mas não puderam dar interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti, Daniel, pode dar interpretação e resolver dúvidas. Agora, se puderes ler esse escrito, faze-me saber a sua interpretação, e serás vestido de púrpura e terás cadeia de ouro no pescoço, e no reino será o terceiro governante. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: as tuas dádivas fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outro. Contudo lerei ao rei o escrito e falei saber a interpretação. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino, e a grandeza, e a glória, e a majestade. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações, línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava, e a quem queria conservava em vida, e a quem queria engrandecia, a quem queria abatia. Mas quando o seu coração se exaltou, o seu espírito se endureceu. E foi tirado-lhe de dentro dos homens o seu coração. Foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Fizeram-no comer a erva como os bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que o Deus Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, a quem constituíste sobre ele. E tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste de tudo isso. E te levantando contra o Senhor do céu, pois foram trazidos à tua presença os vasos da casa dele, e tu os tens, e os teus senhores, as tuas mulheres, as tuas concubinas, bebeste do vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra. E quem não vê, não ouve, nem sabe, mas Deus, em cuja mão está a tua vida, é de quem são todos os teus caminhos, e a ele não glorificaste. Então ele foi enviado, aquela parte da mão que escrevia estava escrito: este, pois, é o escrito que se escreveu. Segura aí. Eu preciso abrir esse parede de novo. Você lembra que eu te falei que Daniel ele não estava onde todos estavam, porque Daniel era separado? Você lembra que quando Daniel chega na presença do rei, o rei começa a falar com Daniel e oferecer riquezas, ouro, prata. E Daniel então fala assim: fica contigo, dá outro, porque eu não quero. Alguns serão comprados por aquilo que se dá ou oferece. Alguns serão comprados nessa terra, são escolhidos, são chamados, são remidos, mas foram vendidos ou se botaram à venda. Talvez você foi chamado desde o ventre,
mas ainda não entendeu que na boca de profeta não entra conselho de ímpio. Talvez você ainda não entendeu que quem não foi chamado não entende a chamada. Talvez você não entendeu que quem não foi gerado para fazer nunca vai entender quem foi. Você entende isso essa noite? Quando Deus chama alguém, é diferente. Você vive como quem vive incompreendido. Você anda como quem anda incompreendido. É uma sensação de como fosse um isolamento não externo, mas interno. Mas isso não significa que você está sozinho. Porque existem muitos homens que têm muitas pessoas ao seu redor e não tem sequer um amigo verdadeiro presente ao teu lado. E existem pessoas que não têm ninguém ao seu redor, mas nunca anda sozinho. Os escolhidos, os gerados para fazer a diferença, nunca andam sozinhos. Nunca andam sozinhos. Porque a todo tempo existe um Deus no céu. Ei, você anda para a esquerda, Ele está contigo. Você anda para a direita, Ele está contigo. Ele não desampara você. Vem comigo para a gente poder encerrar essa palavra nessa noite de hoje. Então Daniel vai dizer assim, ó: este, pois, é o escrito, ó rei, que se escreveu: Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Esta é a interpretação daquilo. Manaiacomanás. Mene, contou Deus o teu reino e acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Para eu encerrar essa noite, eu preciso que você entenda isso. O Deus que observa do céu não permite que caia uma folha da árvore, missionário Maico, se não for da tua vontade. Ele não permite, Rayane, que caia um fio de cabelo da tua cabeça sem a permissão dele. Aprende de uma vez por todas. Toma essa palavra para a sua vida e aprende ela. Tu não é geração de Adão, tu é geração de Jeremias. Tu não é geração de Adão, tu é geração de Jeremias. A geração de Adão foi comprada, a geração de Adão foi vendida, a geração de Adão foi corrompida, mas a geração de Jeremias, eu vou chorar, chora, Jeremias. Eu não vou fazer ai de ti se não fizer, Jeremias. Eu vou parar, ai de ti se parar, Jeremias. Eu vou largar tudo, ai de ti se largar, Jeremias. Porque ainda antes que fosse formado no ventre, Jeremias, na sua geração, quando tu estava aqui no céu comigo, ainda antes que fosse formado,
ainda antes que seu pai e a sua mãe, ainda antes da concepção, foi aqui, Jeremias. Aqui é onde eu tô. Aqui é onde eu tô. Onde é aqui que eu te formei, Jeremias? Entende isso? Entende? Deus te formou lá onde ele está. Antes da formação. Antes que chegasse. Antes que chegasse no ventre de mamãe e de papai. Ei, de mamãe. Ei, eu te formei, Jeremias. E as nações te dei por profeta. Não se confunda. Não se confunda. Não se confunda. Não se confunda. Entenda isso. Porque aquele que não ouve, essas palavras, aquele que não pode ouvir as palavras escritas na parede, Mené, Tekel, o farsim, o que é pesado foste, Taramanai, achado foste em falta. Ei, quer saber o que aconteceu com Belsazar? Na mesma noite da profecia, na mesma noite em que Daniel entregou o rolo, na mesma noite que foi revelada a palavra da verdade, na mesma noite, entende isso agora, pega aí, porque se você falar, mas Deus não falou comigo antes, mas Deus não falou comigo, missionário, segura aí, mas Deus não falou comigo antes, Deus está falando com você, desde a geração dos seus pais, desde a geração dos seus avós, dizendo, melhora a conduta, melhora a postura, seja meu servo, seja minha serva, profetiza, anda assim, profeta, anda assim, vive assim, age assim. Ei, você está brincando de um lado para o outro, está brincando nos prazeres da vida, está levando na brincadeira, está achando que o reino é isso aqui, o reino vai além disso. Na mesma noite em qual o rolo foi entregado, o reino foi tomado, o rei foi morto e os seus amigos foram juntos. Depois não vem me dizer que Deus não te deu a oportunidade de mudar. Depois não vem me dizer que ninguém nunca te falou. Depois não vem me dizer que ninguém nunca te pregou a verdade. Te converte hoje, muda a tua conduta hoje, transforma hoje. Deus quer te libertar hoje. Através de você Ele vai curar sua casa, vai entrar na sua parentela, no meio dos seus amigos, naquele trabalho, naquela faculdade. Através de você Deus vai fazer coisas lindas. Mas o Deus que é Deus de amor também é fogo consumidor. Feche teus olhos aí onde você está. Ora comigo. Pai amado e Senhor da eternidade, Deus, que nessa noite não venhamos ser achados em falta. Que essa noite, Deus, não venhamos ser achados na vergonha do pecado. Que essa noite não venhamos ser achados, oh Deus, na vergonha do desleixo. Não tem coisa pior. Não tem coisa pior do que ser pego na vergonha do desleixo. Enquanto muitos estão trabalhando, você está em casa deitado, dormindo, e alguém te pega descansando, enquanto o arado não para, a obra não para, o projeto não para. Não tem vergonha maior do que ser pego com a mão na massa da vergonha da negligência.
Deus, eu te peço, por esses que me ouvem, Senhor, por esses que ouvem a minha voz, que a partir de hoje haja mudança, Deus. Que a partir de hoje a mudança não venha do exterior para o interior, mas do interior para o exterior. Que a partir de hoje, Deus, essa casa seja alcançada, esse homem e essa mulher seja alcançada, esse menino, essa menina, esse idoso, esse já está com a idade avançada, seja alcançado, e que reconheça e volte do caminho aonde está, e volte do caminho aonde parou, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. E enquanto nós louvamos aqui, nós temos o pessoal da mídia. E se você tiver algum pedido, se você quiser se reconciliar, se você quiser aceitar a Jesus, você vai levantar sua mãozinha e vai falar: eu aceito aí. Você vai falar: eu aceito. Escreve aí: eu aceito. Eu quero esse Deus. Se você quer se reconciliar, escreve aí: eu quero me reconciliar, pastor. E se você precisa de uma oração, escreve: eu quero uma oração.